Graças a Deus, amados irmãos, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 40. Mateus 22, 37 ao 40. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos em João, capítulo 13. E ele dá um novo mandamento. Nós tínhamos 10 mandamentos, nós temos então 11 mandamentos. E Jesus vai acrescentar mais um. E ele vai dizer assim, no versículo 34 e 35 do Evangelho de João, capítulo 13. Novo mandamento dos outros. O mandamento que nós lemos dizia assim: você ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vai dizer: eu dou um novo mandamento. Ele vai arrochar mais ainda. Ele vai dizer: vos dou que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Agora ele faz aquela colocação aqui, amados irmãos, que define. Ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar. Pai querido, tua palavra é imensurável, teu amor é imensurável, o teu Espírito é poderoso para falar, para esclarecer. Eu preciso tanto de ti, Senhor. Precisamos tanto de ti, Senhor. É tão grandiosa a tua palavra que diante dela não cabe a nós, a não ser nos rendermos, submetermos e obedecer a tua doce voz. Fala conosco, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós vemos esses textos, imediatamente você já passa na sua cabeça que você praticamente, eu e você, não estão incluídos totalmente nesse curso. Mas Deus está falando para mim e para você. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua mente, de todo o entendimento. A palavra de Deus diz. Ele está dizendo que o nosso amor a Deus tem que ser um amor total. E aí nós já vemos que nós não temos esse amor a Deus total. Deus tem um amor a nós imutável e total. Mas nós, amarmos a Deus do jeito que Deus quer, ainda nós estamos distantes. E nós vamos dizer por quê, meus irmãos. E a palavra de Deus é tão clara que ele diz aqui, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o sentimento. Não cabe nada mais aqui, é de todo. Deus nos salva completamente e os salvos devem ser escravos de Cristo completamente. Agora Deus me salva eu e você, meus irmãos, para sermos santos. Vamos lá em Levítico. Santidade do nosso falar. E aqui nós vamos santidade do nosso falar, santidade do nosso servir. Isso está em Levítico capítulo 11, versículo 44 até o 45. Levítico 44.
45. Ele vai dizer aqui: eu sou o Senhor vosso Deus. Quando ele diz assim, eu sou o Senhor, ele está dizendo, eu sou o seu dono. E eu sou o vosso Deus. E ele continua dizendo, portanto, vós vos consagrareis. E isso é uma resposta nossa. Consagrar é entregar, é renunciar. Consagrar é submeter. Do mesmo modo que Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional ou espiritual. Isso é consagrar. E ele diz assim, e sereis santos. O que é santo? É separado. Então Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos separados para Deus. Nós somos separados por Deus, para a glória de Deus. Então, santos, amados irmãos, Cristo nos deu a santidade, no sentido de posição naquela cruz. Ele se tornou por nós santidade, redenção, justiça e sabedoria. Ele se tornou. Agora, isso tudo, amados irmãos, tem que refletir em nossas vidas. E ele continua dizendo aqui, e não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Porque no Velho Testamento tinha aquelas criaturas que Deus falou, mas aqui você não come. Então você não deve se misturar. E ele diz, eu sou o Senhor e vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Mas irmãos, quem é o nosso dono? Deus é absolutamente santo e amoroso. E o que Deus está procurando então em nós agora? Nós vamos ver 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro, da nossa vida ser conformada a Cristo. Isso quer dizer ganharmos cada vez mais santidade, uma vida piedosa, uma vida de testemunho. Eu posso dizer para você com toda certeza que muita gente não quer saber do Evangelho, porque primeiro não quer o Evangelho, mas também muitas vezes não quer o Evangelho por causa de nós mesmos. Porque faltam 3, isso quer dizer, marcas do nosso dono. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados para ser de Cristo, é propriedade. Mas também ele diz, vocês foram chamados para ser santos, separados. A própria palavra de Deus vai dizer, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Não o mundo que dita a sua vida, a sua conduta, a sua direção, o seu caminhar, o seu projeto, os seus propósitos. Absolutamente não. Deus chamou eu e você, amados irmãos, desde o passado, para sermos conformados à imagem e semelhança do seu Filho. Aí você fala assim, por que Deus me salvou? Para ir para o céu. É um dos aspectos. Então, se Deus quiser salvar todos nós, salvou, vai para o céu, e quem vai proclamar Cristo nesse mundo? Quem vai evangelizar? Quem vai testemunhar? Quem vai mostrar que existe um Deus Todo-Poderoso? Quem? A igreja. A igreja de Cristo. Você faz parte dela. Então Deus deixou eu e você, amados irmãos, Deus nos salvou da condenação do pecado, e Ele está nos salvando do poder do pecado através de uma vida de conformar-se a Cristo, trazendo em nós marcas do nosso dono. A própria palavra de Deus diz, vocês são raça eleita, santa, de propriedade exclusiva de Deus. Amados irmãos, nós não aceitamos em nosso relacionamento conjugal a questão de exclusividade. Você aceita? Você aceita o seu cônjuge mais alguém? Absolutamente não. Certo?
amamos o mundo, amamos a Deus, amamos a carne, amamos a Deus, amamos nós mesmos. Deus quer exclusividade, um povo de propriedade exclusiva dele. Por que, amados irmãos? Porque Ele nos resgatou, nos redimiu, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Não foi ouro, não foi prata que vocês foram comprados, ou redimidos, mas foi através do meu precioso sangue. E porque eu comprei vocês, o seu corpo não é seu mais. Eu sou dono de vocês. Mas Deus é tão bondoso que Ele poderia fazer um monte de jeito, um monte de filhos, robô. Deus não faz isso. Deus nos chama pelo seu amor e nos salva pelo seu amor e quer que nós andemos em obediência e submissão a Ele por seu amor. O amor de Cristo me constrange. Por que nós não somos constrangidos? Porque nós temos pouco conhecimento do amor de Cristo, no sentido experimental, que frecha a nossa alma, que sentimos queimar o coração, que realmente nós sentimos desesperados por amar a Cristo. Nós estamos muito distantes disso, como o cantar de 5. Jesus bate na casa da noiva, né? O noivo chegou e ela está dormindo. E ele continua batendo. E ele deixa o bom perfume dele naquela porta. Aí quando ela levanta, cadê ele? Já foi. Ela sai correndo. Cadê meu amado? Mas irmãos, a igreja tem deixado Jesus de fora. Está na hora da igreja agarrar o seu Senhor, viver para Ele, andar com Ele, depender dEle, conhecer Cristo. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, você leu todo o texto de 2 Pedro, diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós, irmãos, nós estamos tendo conhecimento de muita coisa, mas não de Cristo. Isso é obsessão de Paulo. Você fala assim: mas Paulo, olha que homem, ele é igual eu e você. Igual eu e você. Ele diz assim: eu tenho uma obsessão. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser conformado a Ele, na sua morte, no seu sofrimento, na sua ressurreição. Eu não sou perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Então, uma atitude, eu avanço. É uma violência espiritual. Eu avanço para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu quero ser conformado a Ele. Eu tenho uma meta. Amados irmãos, Deus chamou de você para sermos seus filhos e sermos parecidos com o seu Filho. O que Cristo fez naquela cruz, e somente Ele pôde fazer, que a cruz dele, Ele nos fez seus filhos. Onde Ele nos atraiu, Ele nos chamou, nos justificou, nos glorificou e nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como filhos de Deus. Agora, meus irmãos, como filhos de Deus, Deus nos deixou aqui para casar, ter filho, ter o seu serviço, ter sua vida aqui nesse mundo. Mas não esqueça, seu casamento não é desse mundo, sua família não é desse mundo, sua vida não é desse mundo. Para que possamos viver nesse mundo como luzeiros no mundo de trevas. A própria palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal. Amados irmãos, a luz é Cristo. Esse sal é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que Deus está procurando? Marcas da sua propriedade na nossa vida. Por isso que há tantos problemas, tantas dificuldades. E a gente tem visto cada vez mais. Casais que não se acertam, famílias que não vai, filhos rebelados, e um monte de coisa, meus irmãos. Nós não paramos para pensar. E o que
só para sermos salvos. Não é só, é maravilhoso. Mas Deus tem um propósito. Deus quer que o seu povo se torne parecido com o seu filho. Por que nós não somos humildes? Não somos parecidos com Jesus. Por que nós somos mansos? Porque não somos parecidos com Jesus. Por que nós não amamos mais? Porque não somos parecidos com Jesus. Por que nós não somos tão bondosos? Porque não somos parecidos com Jesus. Não somos tão misericordiosos? Porque não somos parecidos com Jesus. É necessário reconhecer isso, meus irmãos. E eu espero assim: Senhor, eu não sou tudo aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. O seu filho e eu não somos totalmente diferentes. Mas eu sei que o Senhor deixou o seu Espírito Santo para lutar em mim, para me fazer parecido com o seu filho e trazer as marcas e propriedades do meu dono. Sou escravo de Cristo. Será que nós temos parado para pensar, meus irmãos, que a vontade de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Ele? Para nós, a gente tem tanta dificuldade de relacionamento. Volto a dizer, o maior presente que você deve dar para a sua esposa é ser cada vez mais parecido com Deus. O maior presente que você dê para a sua esposa é você ser mais parecido com ela, ser mais parecido com Deus. O problema é que nós temos Cristo e temos, graças a Deus, o Espírito Santo está em nós. Mas nós temos uma natureza terrena. Ela é terrível, ela é diabólica. Ela não quer saber nada das coisas de Deus. E é uma guerra no meu coração, no meu íntimo, uma guerra entre a natureza terrena e a natureza celestial. Cristo em nós. E a própria palavra de Deus vai dizer: ande no Espírito, e jamais você vai satisfazer a concupiscência, os anseios da carne. Porque a carne guerreia contra o Espírito, para que você não faça aquilo que você devia fazer. E o que você devia fazer? Seguir a Cristo, amar a Cristo, ser conformado a Cristo. E a carne vai dizer: não faça isso. O mundo vai dizer: não faça isso. Satanás vai dizer: não faça isso. Está ofendendo você. Nós nos ofendemos facilmente. Impressionante. Porque nós estamos distantes de ser conformados a Cristo. Meus irmãos, moldados ao molde, para ser moldado vai doer. Para ter marcas na minha vida e sua em Cristo vai doer. O que dói em nós? É o Espírito Santo que está dentro de nós? Não, o Espírito Santo está dentro de nós, entristece a nós, irmãos. O que dói é a nossa natureza terrena, o nosso ego, o nosso eu. Esse que dói. Esse machuca fácil. Fica bravo fácil. Revida fácil. Vinga fácil. Ressentimento fácil. Não cede. Não arrepende. Não reconhece. Por isso que não dá, meus irmãos, o relacionamento. Só pode haver um relacionamento santo. É um relacionamento em Cristo que habita em mim, Cristo que habita em você. Porque a minha natureza terrena, querer relacionar com a natureza celestial, não vai dar certo. É uma guerra. O Cristo que está em mim deve relacionar com o Cristo que está em você. Então Jesus quer o quê? Nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. E isso está na mente de Deus. No passado Ele já diz isso. Olha Romanos. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 8. Já disse para que nós somos chamados. Para que nós somos eleitos. Romanos 8, versículo 29. Então, o salvo deve caminhar com ele os frutos da sua salvação. Isso do modo crescente. E nós vamos ver, amados, que a imagem e semelhança de Jesus perfeitamente é o futuro. Mas Deus nos chamou do
passado para ser conforme a imagem e semelhança dele. Então Jesus não veio a esse mundo só para me salvar da condenação eterna, da perdição eterna, de ir para o inferno. Também. Mas ele veio nos salvar para que haja uma expressão do seu Filho nesse mundo e as pessoas possam ver que o povo de Deus é diferente. Diferente. O povo de Deus anda diferente, fala diferente, caminha diferente, serve diferente, a conversa é diferente, os olhos são diferentes, os ouvidos são diferentes, a língua é diferente, deveria ser. Mas falta, meus irmãos, nos conformar mais e mais à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos chamou para isso. Isso no passado. Olha o que diz aqui no versículo 29. Diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, presta atenção, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito em muitos irmãos. Então, no passado, na eternidade, Deus já nos predestinou. Primeiro, Ele nos elegeu para a salvação. E agora, e através disso, Ele nos predestinou para sermos conforme à imagem e semelhança do seu Filho. Por isso que você vai ver, amados irmãos, a igreja de Atos. Por que eles diziam assim? Esses caras são loucos, viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles falavam diferente, andavam diferente, trabalhavam diferente, praticavam o cristianismo diferente, viviam o conjugamento diferente, criavam os filhos diferentes, tudo celestial. Vocês viraram a cabeça para baixo, o mundo de cabeça para baixo. Há uma distinção. Eles são do caminho. Meus irmãos, fica difícil. Deve dizer, aquela assembleia do caminho, aqueles irmãos são do caminho. Eles foram chamados cristãos, no modo pejorativo. Eles são cristãos, são criaturas de Cristo, são os cristãozinhos. Irmãos, aí você vê o que Deus quer fazer em mim. Ele quer me conformar na imagem e semelhança de Cristo. Qual é a mente de Jesus? A mente de Jesus é esvaziada. O que diz o versículo assim? Tem em vós a mesma mente do outro que Jesus. Primeira coisa, esvaziou. Mas ele esvaziou da sua glória maravilhosa. E para mim e para você, esvaziar da porcaria que está em nós, que é nessa nossa natureza terrena, que não tem nada de bom. O que nós temos de bom é Cristo em nós, a esperança da glória. O resto, nós irmãos, não presta. E isso que não presta tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Ele está dizendo: não é Senhor mais, porque não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Amados irmãos, Jesus venceu o mundo, o pecado, a carne. Jesus venceu Satanás. E por que nós vivemos uma vida tão pequena? Porque não somos tão parecidos com Jesus. E nós vamos dizer essas marcas, amados irmãos, de parecido com Jesus. Ele nos chamou para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Aí você vai entender, amados irmãos, que o supremo propósito de Deus tem duas coisas. Ele convergir todas as coisas no seu Filho no final dos tempos. E o segundo propósito de Deus é a multiforme sabedoria mostrada pela igreja. Multiforme sabedoria de Deus. A expressão de Cristo. A igreja, meus irmãos, deveria ser a expressão de Cristo. Porque se não há Cristo, não há igreja. E Cristo é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você não pode dividir a cabeça. Por que nós temos tanta dificuldade? Porque nós não
ouvimos o cabeça. Olha Colossenses. E faz uma chamada aqui, cuidado. Guarde o cabeça. Colossenses, capítulo 2, versículo 19. E não retendo o cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo suprido, presta atenção, quem supre? O cabeça. É suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se nós não estamos seguindo o cabeça, ouvindo o cabeça, o nosso crescimento, amados irmãos, é totalmente anormal. Então nós vemos todas as nossas dificuldades, porque no dia a dia nós expressamos mais a nossa natureza terrena do que a nossa natureza celestial. E alguém vai dizer assim, mas Oswaldo, mas isso daí? Vamos lá, em 2 Pedro. Como diz lá? Deus, Ele não deixa nada sem arremate. Ele fala a palavra de Deus, Ele dá. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Visto que pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a glória, para a própria glória e poder. Ele já nos deu, amados irmãos, para ter uma vida que conduz uma vida e a piedade. Piedade é ser semelhante a Cristo. Aí ele vai colocar aqui, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Está vendo, amados irmãos? Deus nos colocou na natureza divina. A palavra de Deus diz assim, quem não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. E todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E para esses, Deus colocou nele um selo e um penhor, que é o Espírito Santo de Deus em nós. E para que o Espírito Santo de Deus em nós? Para que conhecemos as glórias do nosso Senhor e sejamos conformados a Ele. Para que ganhemos, amados irmãos, de modo crescente o caráter de Jesus. A Bíblia diz que o justo é como a luz do orvalho, ele vai brilhando cada vez mais. As trevas vão se dissipando, mas, amados irmãos, isso não é automático. Eu acho que nós vivemos num tempo, amados irmãos, de tremenda passividade, e nós deveríamos ser dirigidos. Quando a Bíblia diz tomai, tomai. Vai. Jesus diz, vinde a mim, graças a Deus. Mas também ele diz, vinde após mim. Vinde a mim para ser salvo. Vinde após mim para ser conformado a mim. E vinde a mim, amados irmãos, tremendo da palavra de Deus, para mim e para você. Isso é para que eu e você ganhemos de um modo crescente. E ele diz, vinde após mim, mas também ele diz, segue-me. Seguir o Cordeiro, amados irmãos, é uma guerra. Porque há uma força dentro de nós que nos puxa para não seguir a Jesus, submeter a Jesus, ser obediente a Jesus, mas ser obediente a nós mesmos, conservar a nós mesmos. E Deus diz assim, você precisa morrer. Mas, irmãos, primeiro a morte, para depois a vida na cruz de Cristo. Agora precisa ter vida, mas carregar a morte para nós. Para que a vida de Cristo se manifeste. Morte para essa natureza terrena. Morte para a nossa arrogância e orgulho. Morte para aquilo que nós interferimos na vida dos outros. Morte porque nós falamos demais. Morte porque nós achamos que somos Deus. Morte porque achamos que nós fazemos coisas que não devia fazer. Nós fazemos coisas que não devíamos fazer e aquilo que nós devíamos fazer